Seja bem-vindo à Escola da Fé Online. Eu sou o pastor Diego e estamos chegando para mais uma semana do nosso estudo bíblico sobre o que é a igreja. E a gente está aprendendo aqui nessas aulas o que é a igreja, o que é ser igreja. A gente aprendeu se aquela frase "eu sou igreja" é verdade ou não. Se você está chegando agora, você pode assistir esses outros vídeos que estão aqui no nosso canal para que você possa entender, né, um vídeo por semana melhor essa matéria, né, sobre o que é a igreja. E desde semana passada a gente está falando sobre como conviver bem entre os irmãos da igreja, tanto que semana passada a gente viu sobre o crente fraco, sobre o crente forte. E hoje a gente vai falar o que são os crentes carnais. Isso mesmo. O que são os crentes carnais? Quais são as características de um crente carnal? E sabe por que a gente vai falar isso? Porque a maioria dos problemas que a gente tem no convívio entre os irmãos da igreja está ligado principalmente aos crentes carnais. Isso mesmo. Quando a gente tem um problema na igreja, no sentido dos irmãos, um desentendimento, alguma situação que aconteceu, está muito ligado. Não é todo o problema, claro, mas está muito ligado aos crentes carnais. Então hoje nós precisamos entender o que são os crentes carnais, as características e o melhor, não olhar para o outro. O outro é carnal e eu estou bem, sou espiritual, não. Olhar para nós, para ver qual o nível que a gente está andando com Jesus Cristo. Então, vem comigo nessa nova aula, pega a sua Bíblia, coloca aí do seu lado para que você possa ler junto conosco. Então, abre agora em 1 Coríntios capítulo 3. Vou repetir, 1 Coríntios capítulo de número 3. Vamos lá no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo de número 3. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está aqui com a gente desde a primeira aula, é muito bom saber que você está aqui recebendo da palavra de Deus, renovando a sua mente com a palavra viva de Deus, com esse evangelho maravilhoso. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz assim: Irmãos, não lhe pude falar como espirituais, mas como carnais. Guarde bem essa palavra hoje, carnais. Como crianças em Cristo. Dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, visto que há inveja, divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Misericórdia. Então a gente precisa entender o que são crentes carnais. Um crente carnal, ele é uma pessoa que recebeu a Jesus, vai para a igreja, mas escolhe não se desenvolver, não crescer em Jesus. Isso mesmo, eu vou falar para que você possa anotar aí no seu caderno de anotação, no seu bloco de nota, em algum lugar. O que é um crente carnal? O crente carnal é aquele que recebeu a Jesus, vai à igreja, até lê a Bíblia, mas ele prefere não crescer em Jesus, prefere não amadurecer. Isso mesmo. Essa palavra encaixa muito bem. Ele prefere não amadurecer. Deus tem grandes coisas para essas pessoas. Deus quer o nosso desenvolvimento. A gente nunca pode esquecer. Deus quer o desenvolvimento de todos. Porque esse é o desejo de um pai. Eu não sou pai ainda, mas você que é pai ou mãe vai entender melhor. Você não quer que seu filho seja infantil a vida toda. Você não quer que seu filho seja um bebezão com 20, 30 anos. Não. Você quer que ele cresça, que ele se desenvolva. Pegando essa comparação de criança, você que é pai ou mãe, ou avó, ou criou, não importa se é tio, mas você quer que seu filho se desenvolva, se torne independente. No sentido de quê? De comer sozinho, de beber, tomar água sozinho. Essa independência não de ser independente, largar tudo, mas de fazer as coisas, porque é um crescimento. Uma criança não pode ficar com chupeta a vida toda, não pode andar de fralda a vida toda. Precisa crescer, desenvolver, ir para o mundo, estudar. A nossa vida com Deus é a mesma coisa. Deus é o nosso Pai. Claro que a gente depende dele para tudo, porque
porque somos ovelhas dele, mas Deus quer que a gente cresça, se desenvolva espiritualmente. E um crente carnal não se desenvolve espiritualmente, porque, em primeiro lugar, não coloca a palavra de Deus como primazia, não coloca ela em primeiro lugar. E não se desenvolve na palavra de Deus. Somente, quero dar um exemplo aqui, somente quer ler a Bíblia na igreja, não se desenvolve com Deus, não se desenvolve em oração, não se desenvolve nas disciplinas espirituais como leitura da palavra, oração, jejum, adoração, oração em línguas, não quer mais de Deus. Eu tenho certeza que você que está conectado aqui, você está mostrando que você quer mais de Deus, porque você está parando 15, 20 minutos do seu dia para receber mais de Deus. Isso é o quê? É uma atitude de quê? De crescimento. Só que essa atitude não pode parar por aqui. Essa atitude tem que ir após essa aula, após os cultos, todos os dias, porque nós queremos se desenvolver, queremos mais de Deus, queremos mais do reino de Deus. Não por um ano, não por 2 meses, não porque a gente quer uma bênção de Deus, mas de forma contínua. Então o crente carnal, ele é isso, ele não quer se desenvolver, ele escolhe não se desenvolver. Mas talvez sair mais carnal, mas peraí, carnal que gosta de carne, que gosta de filé de mignon, alcatra, patim? Não. Quando a Bíblia fala de carnal, ela está se referindo à nossa antiga natureza, que é a antiga natureza de pecado. Então eu vou repetir. Quando a Bíblia fala de carnal, e a Bíblia sempre vai falar de carnalidade ou de crente carnal no Novo Testamento, então ela está se referindo à nossa antiga natureza, que era uma natureza de pecado. Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos aonde? Em nossos pecados. Mas quando recebemos a Jesus, nós recebemos o quê? A vida de Deus. Então a carne está relacionada à nossa antiga natureza de pecado que nos levava a uma escravidão. Mas Jesus nos deu vida. Você nunca pode esquecer disso. Você agora é uma nova criação, é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se você quer saber mais sobre isso, eu não quero alongar aqui. Depois de terminar essa aula, você vai aqui nos vídeos e você vai encontrar uma matéria, o que é ser nova criatura, que eu vou estar falando mais sobre essa realidade da gente ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Então vai lá depois dessa aula para você compreender melhor. Mas, dando continuidade, então, isso é o quê? É um crente carnal, que não quer o quê? Se desenvolver. Ele prefere ficar no leite, prefere ser uma criança. Mas você pode estar falando, mas Diego, peraí, Jesus não falou para a gente ser uma criança? Jesus falou para a gente ter uma característica de criança, que é um coração de criança. Não ser uma eterna criança, anos e anos. Não, Deus quer o nosso desenvolvimento, porque Ele é o nosso Pai. Só que esses crentes carnais estão aonde? Na igreja. Crente carnal não está no mundo. Porque a pessoa que ainda não conhece a Jesus, que está no mundo, a Bíblia chama de homem natural. Todas aquelas pessoas que não receberam a Jesus, não estão vivendo esse relacionamento com Deus, não aceitaram a Jesus, são o que para Deus? Homens ou mulheres naturais. O crente carnal, ele está na igreja, ele vai da igreja. E muito dos nossos problemas no convívio, nessa comunhão maravilhosa entre os irmãos da igreja, estão aonde? São nesses crentes carnais. Mas esses crentes carnais, eles têm algumas características que eu quero falar agora. Então anota aí as características de um crente carnal. Aqui nesse versículo 3, ele já está dizendo as características de um crente carnal. A primeira característica é o quê? Eles têm inveja e fazem divisão na igreja. Mas para a gente entender melhor, a gente precisa compreender o contexto desse 1 Coríntios capítulo 3. Aqui, Paulo está falando para uma igreja, a igreja de Corinto. E essa igreja, ela foi evangelizada por Paulo. Paulo chegou lá, começou a falar do amor de Deus, do evangelho. As pessoas começaram a receber a Jesus, se batizar. Ele batizou alguns dessa igreja, mas depois Paulo, como um apóstolo, ele saiu de Corinto e foi para Efésios, para a igreja de Éfeso, e lá quem ficou ali ministrando sobre eles, ensinando, sendo pastor, 2, era o que? Apolo, um dos pastores que ficou lá ensinando, pregando a palavra, era Apolo. Só que o que aconteceu foi o quê? É que o grupo que foi evangelizado por Paulo se sentia melhor. Não, nós fomos evangelizados por Paulo,
o pregador da graça que Jesus chamou. O outro falou, não, peraí, eu não fui pelo melhor, eu fui pelo Apolo. Chegou ao ponto no capítulo 1 e falou, não, nós fomos por Pedro. Começou uma divisão, começou um partidarismo na igreja. Não, peraí, eu sou pastor, eu sou ovelha de Paulo, porque Paulo me evangelizou. Não, eu sou de Apolo. Começaram a brigar. Não, eu sou de Pedro. Ah, o outro eu sou do Mariano. Começou uma briga aqui, uma divisão. Ao ponto de Paulo, aqui no capítulo 3, quando ele escreve uma carta para essa igreja, ele fala assim, peraí, vocês estão com divisão, com inveja, porque um se acha de Paulo, outro se acha de Apolo. Peraí, vocês são carnais. Porque todo crente carnal gera divisão. Isso mesmo. Então eu quero que você preste bem atenção nisso. Ah, eu estou vendo uma pessoa lá, o X, com divisão. Pode ter certeza. É carnal. É carnal. Porque todo crente carnal quer o quê? Dividir. Quer dividir. Só que o que acontece? O corpo de Cristo não é uma divisão. O corpo de Cristo é uma unidade. E isso a gente aprende com o quê? Com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três. Não, são um. Que tem um Deus apenas, mas nesse tem três com funções diferentes, mas se formam em um, gerando o quê? Uma unidade. A igreja de Deus, que nós estamos aprendendo aqui, é o corpo de Cristo, ela é uma unidade. Não é uma divisão, cada um levando para um lado, não. Existe o quê? Uma unidade. Existe uma diversidade na unidade? Sim, mas ela é unida. E todo crente carnal quer fazer o quê? Divisão no corpo de Cristo. Tome cuidado com pessoas que querem fazer divisões, querem fazer partidarismos na igreja. Ah, mas pastor, eu pensei que na igreja não tinha negócio de divisão. Não, tem, infelizmente. Todas as igrejas, não importa a denominação. Por quê? Esses crentes carnais querem dividir. Crente carnal quer ter inveja. Ah, eu estou aqui. Por que o crente carnal quer ter inveja? Porque a inveja faz parte da natureza adâmica, natureza de pecado. Isso mesmo. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Gálatas 5,16, um dos frutos da carne é o quê? A inveja. Só que a inveja não nos pertence mais, porque agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso quer dizer que a gente, em algumas situações, eu tô com uma inveja ali, mas a gente já identifica e fala, não, eu sou uma nova pessoa. Uma nova pessoa não vive em inveja, não vive em divisão. E como a gente está aprendendo aqui nessa aula a saber conviver com os irmãos, então, sabe o que você tem que fazer? O que nós precisamos fazer é, peraí, tá tendo divisão aqui? Ei, tendo divisão, ó, tô saindo fora. Tá tendo inveja? Tô saindo fora. O nosso relacionamento com o crente carnal não é de isolar, mas é de levar ele à maturidade. Isso mesmo, a gente não vai isolar, você é um carnal. Não, a gente nunca aponta o dedo, porque Jesus não aponta um dedo. A gente vive em amor. Peraí, tá com divisão? Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai levar ele para a maturidade. Ah, não quer viver maturidade? Então eu vou fugir. Uma das coisas que acaba prejudicando a gente é, tá com divisão, aí legal, tá com divisão aqui na igreja, que legal. Não, isso não é plano de Deus. Divisão é coisa de crente carnal. E Paulo chega aqui a falar o quê? Olha só, vocês estão sendo mundanos. Vocês estão com características de pessoas que parece que não conhecem a Jesus. Assim é o crente carnal. O crente carnal, ele vive na igreja, ele vai na igreja, mas o propósito dele não é viver o reino de Deus, é dividir, é ter inveja, é fazer diversas coisas, é ter partidos, grupos na igreja. Tome cuidado com grupos da igreja, porque isso não faz parte do plano de, pastor, eu faço parte de um grupo na igreja. Sai fora de grupo. Grupo não é de Jesus, grupo é coisa de crente carnal. Crente espiritual entende, isso aqui é uma unidade, eu quero viver os planos de Deus aqui na terra, eu quero crescer no reino de Deus, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu não quero estar em fofoca, em divisão, inveja, não, eu quero Jesus. Porque um crente espiritual não fica perdendo tempo com isso. Um crente espiritual sabe o que faz? Leva as pessoas à maturidade. Não, vamos crescer em Deus, vamos orar. Divisão, inveja. Vamos orar, vamos fazer um grupo aqui, sabe o quê? Para orar. Vamos fazer um grupo para a gente falar da palavra de Deus, porque a gente quer crescer em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está querendo o quê? Nos alertar para isso. Mas eu quero hoje terminar essa aula mostrando para você que a gente não pode apenas o quê? Julgar, falar, você é carnal, não. A gente tem que se analisar, não ficar analisando falhas e defeitos. Não, peraí, como eu estou com Deus? Eu estou crescendo em Cristo Jesus ou eu estou sendo carnal? A gente precisa fazer essa análise. Não, peraí, eu estou crescendo, não. Se eu estou crescendo, arrumo a maturidade, amém. Mas peraí, eu estou sendo carnal, eu estou tendo inveja, eu estou fazendo grupo na igreja. Peraí, isso aqui não é de Deus, eu preciso o quê? Crescer.
Você decide se você quer crescer em Cristo Jesus ou não. Mas hoje eu estou aqui como um pastor para falar para você no nome de Jesus. Queira crescer em Jesus. Queira olhar para Jesus. Não queira ser um crente carnal, mas queira olhar para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente cresce em maturidade, a gente vai crescendo, vai alargando em Cristo Jesus, vai alargando em revelação da palavra de Deus, vai alargando em todos os sentidos, porque a gente quer mais de Deus. Deus não te chamou para ser crente carnal. Não fuja dos carnais. Leve eles ao amadurecimento. Se eles não quiserem, aí a gente não pode fazer nada. Porque nem Deus pode fazer por eles. Porque é uma escolha. Mas viva no Espírito, não viva na carne. Amém? Eu tenho certeza que essa aula te abençoou hoje. Então, eu sempre falo isso. Coloque ela no teu coração. E eu quero passar um exercício para você. Eu sempre estou falando isso. O exercício hoje é ler Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16 até o final. Ali vai mostrar o que é os frutos da carne e os frutos do Espírito. Se são os frutos da carne, então é do crente carnal. E os frutos do Espírito. Para que você possa entender isso. Então você vai ler Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, você vai ler e reler e vai ler as obras da carne. As obras da carne são o quê? Dos crentes carnais, porque o crente espiritual produz o fruto do Espírito. Mas eu preciso dizer algo para você. Algumas pessoas têm muito problema na igreja, assim, mas eu emprestei dinheiro, a pessoa não me pagou. Sabe por que não pagou? Porque falta o caráter de Cristo na pessoa. Então tome cuidado, você gosta de emprestar dinheiro. Ou o negócio dá problema, eu gosto de emprestar dinheiro. Porque a pessoa empresta, mas eu emprestou a pessoa da igreja, a pessoa não paga, mas ela é isso, ela é aquilo, tem 200 anos de igreja, sabe? O que falta é o quê? É o discernimento, porque uma pessoa que é carnal, ela não paga porque não está fazendo o quê? Não está produzindo fruto do Espírito, o caráter de Cristo, está produzindo os frutos da carne. Então tome cuidado não somente com emprestar dinheiro, com tudo. E sabe por quê? Se a gente não prestar atenção nisso, a gente acaba não levando os crentes carnais para a espiritualidade, acaba ficando carnal e ficando ali infantil na igreja. E Deus não tem esse plano na sua vida, Deus tem plano de crescimento e de espiritualidade. Amém? Então Deus te abençoe, não se esqueça de fazer seu comentário aqui embaixo, curtir esse vídeo, compartilhar e na próxima semana eu te espero aqui para a gente dar continuidade a essa aula maravilhosa, entender o que é a igreja. Beijo no teu coração e até a próxima!